Então, boa tarde a todos. Hoje nós vamos discutir a parte prática dos estômagos. Para iniciar essa parte, eu vou projetar um vídeo aqui para vocês. É um estômago de um animal monogástrico, é uma câmara só. Nós vemos aqui claramente a abertura de uma tubulação e aqui tem outra tubulação. Lembra que nós discutimos isso na teoria. Então, o estômago nada mais é do que uma dilatação de uma tubulação e devido a essa torção que ocorre e ele se jogar para o antímero esquerdo, forma um saco em uma forma de J, de L, aí vai depender da espécie, é mais angulado aqui nessa região ou não. Nesse caso aqui do suíno, né, nós observamos essa região aqui como sendo o esôfago, portanto, a entrada do esôfago no estômago é a região do cárdia, e aqui nós temos o duodeno. Percebam a proximidade do esôfago com esse duodeno. Essa curva menor aqui, né, onde temos a incisura angular, que nos carnívoros ela é bem projetada, né? Nesse caso aqui não, ela é mais curva, né? Mais arredondada, e no extremo nós temos a curvatura maior. Então observem que até o arranjo externo é diferente, né, da parede. Olha aqui, esse arranjo do fundo do estômago é diferente do corpo do estômago, que é diferente do âmago piloro. Quando a gente vai para a face visceral, então aqui é a face diafragmática. Vocês observem que tem a entrada do esôfago. Tá apontando aqui a curvatura maior. Então, abrindo a curvatura maior, nós observamos aqui a espessura da túnica média, da túnica muscular, da região do antro piloro. Aqui é o esfíncter desse piloro. Na imagem desse estômago do equino, ele está aberto e nós estamos observando a mucosa desse estômago. Dá para ver claramente que essa mucosa é diferente dessa mucosa, que é diferente dessa outra mucosa. Então, nós temos aqui 3 áreas que macroscopicamente nós conseguimos diferenciar. Essa abertura que vocês enxergam aqui é onde o esôfago desemboca. Portanto, aqui é a região do cárdio. Lembra que eu falei que tem um esfíncter fisiológico aí, né, que ele trava e evita o refluxo de conteúdo para o esôfago. Já o esfíncter do piloro, ele é um esfíncter anatômico, nós chamamos assim, porque ele tem um arranjo de musculatura para fechar, travar mesmo ali o conteúdo, para não liberar no momento inadequado, né, do duodeno. Mas enfim, voltando aqui a essa imagem, que ela está muito interessante, vocês vejam que tem uma borda claramente aqui separando a mucosa, essa mucosa que está próxima à abertura desse esôfago, do restante do estômago. Essa borda, nós chamamos ela de margem preguiada. Em alguns livros vocês podem encontrar como margo plicatus. Traduzindo para o português é margem preguiada. Então essa margem, ela existe no estômago de equino, que ela é bem evidente, e também na dos suínos. Toda essa região que não libera secreção enzimática, tá? Nós temos a região do cárdia e em volta aqui a região do fundo desse estômago. Onde produz secreção ácida,
nós temos o corpo do estômago, que é a maior parte desse compartimento, e um arranjo especial aqui para o antro do piloro. Vocês podem ver que a mucosa ela se pregueia mais, né? Ela está afunilando para desembocar seu conteúdo na tubulação de duodeno. É um arranjo diferente. Ela está apontando agora justamente para a região do esfíncter do piloro. Está pinçando aqui exatamente o esfíncter. Aqui já é duodeno. Até dá para ver claramente ela pinçando aqui a papila duodenal menor e a papila duodenal maior, aonde o pâncreas, aqui tem até um pedacinho do pâncreas, vai jogar a sua secreção. Observem, é o mesmo estômago que nós vimos no vídeo, com a sua curva menor e a curva maior. Aqui nós temos o estreitamento, ali na região do piloro. Deixa eu colocar uma seta para ficar melhor para a gente discutir. Então, aqui nós temos um estreitamento, que é o esfíncter do piloro. Então, o antro do piloro, ele tem uma mucosa que nós vimos lá no vídeo, tem um arranjo diferente, né? E também externamente a gente consegue ver que ela tem ela é mais musculosa, ela é mais firme, tá, do que o corpo em si desse estômago. O suíno tem uma característica especial, né, que é esse divertículo. É um saco nessa região do fundo do estômago. Ele tem abertura, é um saco cego e de fundo cego, e ele projeta-se caudalmente para a direita. Ele também tem aquele, não se sabe o porquê da existência dele, só existe nos suínos. Quando observamos esse bloco visceral aqui do suíno, vocês estão vendo aqui, olha, o rim. Aqui nós já temos pulmão e aqui é o diafragma. Esse bloco todinho aqui é do fígado. Esse órgão aqui já é o baço e aqui nós temos a curvatura maior do estômago. Olhe partes aqui do aumento maior, ele já foi rompido. Então, o aumento maior, ele insere aqui na curvatura maior do estômago. Então, eu trouxe esse bloco visceral para vocês compararem o tamanho, né, da bolsa do estômago com com o baço e também com esse fígado. Olha o músculo diafragma fazendo aqui. Então, ou seja, essa aqui é a face diafragmática do fígado. E eu quero mostrar um outro vídeo que a gente vai poder observar ventralmente melhor essa disposição aí no suíno. Veja, nós temos aqui um corte transversal da região do abdômen do suíno. Aqui são os membros torácicos, o externo foi cerrado e aqui a gente tem o peritônio. Então, é o peritônio, aqui é a bolsa do estômago, partes do intestino delgado, e ele está preso aqui no dorso pela raiz do mesentério. Vamos observar mais internamente. Então, aí tá só puxando a lâmina de peritônio. Então, esse é o peritônio parietal. Aqui a gente tem o fígado. A curvatura maior do estômago. Vocês vejam que o aumento aqui já foi rompido, aumento maior. Puxando a bolsa do estômago, olha quem nós encontramos ali. O aumento menor. Lembra que ele está fixando no fígado? Essa imagem está muito interessante para vocês compreenderem como esse estômago
se fixa aí nesse fígado, tá? Então, o aumento menor nada mais é do que o ligamento hepatogástrico e o hepatoduodenal. Então, não perca a dimensão também da posição desse animal, que é uma vista ventral, caldo ventral, né? Portanto, o antímero direito do animal está aqui e o antímero esquerdo aqui. Aqui é o duodeno. Olha que interessante a relação do antro do piloro. Então, aqui é o esfíncter pilórico e a alça, a tubulação de duodeno. Então, esse ligamento aqui é o mesoduodeno. Então, está apontando para toda a tubulação do duodeno descendente. Observem aqui, ó, o ligamento hepatogástrico. E depois, né, ele vai lançar um ramo aqui pro duodeno também, que é o hepatoduodenal. Olha ele lá. Muito, muito legal essa imagem. Então, aqui está o hepatoduodenal. Então, tudo isso aqui é aumento menor. Aproveitem a imagem também para vocês compararem a posição dentro da caixa, dentro do abdômen, tanto da bolsa do estômago, como do fígado, como aqui, ó, da cúpula do diafragma. Observem também que esse fígado, ele pega a forma de cúpula justamente devido a essa relação topográfica com o diafragma. Ele é um órgão macio. E aqui na face visceral do fígado, né, ele já tem também uma forma de cúpula, mas aí é o estômago que faz essa impressão. Então, observem, né, mais próximo aqui, essa relação do ligamento hepatoduodenal. Eu gosto dessa imagem porque vocês têm a noção exata dentro da cavidade da disposição desse saco, que é o estômago. Portanto, a curvatura menor está aqui e aqui a curva maior. Nós vemos até aqui, se você reparar bem, essa tubulação aqui, ó, são os vasos. Os vasos que vão irrigar aí. Lembra dos gastroepiploicos? Tanto direito como esquerdo? Artéria e veia tem o mesmo nome. Então, esses são os vasos gastroepiploicos. Porque gastro está indo para o estômago, irrigando o estômago ou drenando o estômago, se for veia. E epíplon é o aumento maior. Tá? Então, dessa tubulação aqui, ele vai se projetar para todo aquele avental, que é o aumento maior, que aqui foi retirado para vocês observarem bem essa face aqui visceral desse estômago. Então, esse vídeo nos ajuda muito a compreender essa disposição dentro da cavidade. Voltando aqui nesta imagem, vamos ver se agora fica mais claro para vocês, porque aqui o bloco visceral foi retirado do cadáver. Então, vocês estão vendo aqui, né, o músculo diafragma, olha o fígado. Estou repetindo novamente para ver se vocês conseguem associar com aquela imagem do vídeo. O baço, pessoal, ele está conectado aqui ao estômago, justamente aqui na curvatura maior e no antímero esquerdo, pelos ligamentos, né, que prendem aqui, formando até o aumento maior, né, é o gastroesplênico. Saída desse estômago, que é o piloro, que vai dar origem aqui à tubulação de duodeno. E a forma e a posição exata do estômago vai depender do estágio de preenchimento e também do hábito alimentar desse animal. Se ele se alimenta com frequência, se o volume que ele está consumindo diariamente. Por que eu estou falando isso? Essa musculatura da túnica média, ela vai se moldando, ela vai se adaptando de acordo com a dieta desse animal.
Lembrando que aqui a túnica média nós temos fibras no sentido longitudinal, vertical e também no oblíquo, justamente para formar essa curva, tá? Então ela difere do arranjo quando é só um tubo, igual a tubulação de esôfago, a tubulação dos intestinos. Como ela tem um arranjo mais abaulado numa extremidade, daqui na curva maior, por exemplo, houve a necessidade de um outro arranjo de fibra, nesse sentido oblíquo, para promover essa conformação de bolsa. Nessa imagem, nós vamos observar a mucosa. Então, aquele estômago lá do suíno, nós abrimos ele. A mucosa esse arranjo que é característico de cada região. Vocês observem que o espaço da região do cardio, aqui, né, a mucosa é diferente daqui do fundo do estômago. Aqui já tem uma parte aqui que é do divertículo gástrico. Observem que a mucosa é preguiada, a mucosa do corpo, ela tem um outro arranjo, e aqui a mucosa do antro do piloro. Justamente nesse espaço aqui do antro do piloro, que é o final já do estômago, nós temos a presença dessa projeção da mucosa que ocorre em suínos e ruminantes. Nós chamamos essa projeção de toro pilórico. Em alguns livros também você pode achar como toros pilóricos. Na tradução fica toro pilórico, tá? Então, essa aqui é a curvatura maior, por onde vai estar saindo ali, onde está fixando, né, o aumento maior. Eu mostrei o vídeo lá com o estômago do equino. Tenta associar, imaginar essa bolsa do estômago aqui no animal em estação. Quando a gente diz animal em estação, a gente quer dizer quando ele está em pé. Como é um animal quadrúpede, né? Então a forma que ele fica em repouso é nessa posição. Então a gente estuda ele nessa posição. Portanto, aqui é a região ventral, região do externo, aqui é a região de lombo, onde fixa os pilares do diafragma, e aqui a cúpula todinha desse diafragma. E o estômago, olha, ele faz, a sua curva maior tem esse arranjo. Se vocês observarem aqui, né, essa peça aqui lá do laboratório, então aqui é a curva maior e aqui é a curva menor. Olha a espessura, né, desse esôfago do equino. E não dá para ver, mas o duodeno, essa curvinha aqui já é o início, já é formando o duodeno, tá? Observem que esta curva menor, né, ela está aqui nessa região e ela tem relação topográfica aqui com a raiz de mesentério, tronco celíaco, né, tem um arranjo aqui também de organização dos intestinos, tanto do duodeno ascendente como o colo transverso, que a gente vai discutir isso depois na aula de intestino. Então, esta região aonde está aqui a curva maior, o pâncreas, está em amarelo aqui, veia cava, é uma região que nós temos uma riqueza de estruturas nesse espaço e de fixação também, a aorta, nessa região, tá? E aqui a disposição numa vista externa desse estômago. Quando nós abrimos o estômago, na verdade esse estômago aqui já está aberto, né? Então a gente vai olhar o mesmo estômago na vista visceral, na vista interna, anatomia interna desse estômago. Olha a margem preguiada aqui, tá? Eu tracejei ela de azul.
nós temos esse arranjo aqui da mucosa, bem diferente da região do corpo desse estômago, tá? Então aqui é a mesmo estômago num ângulo diferente. E aqui a tubulação de duodeno. Portanto, da margem preguiada até chegar a região do cardia, que é a entrada do esôfago, essa região nós chamamos ela de a mucosa, que ela é aglandular, e aqui a outra é a mucosa glandular. De acordo lá com aquele livro do Koenig, tem um esqueminha também que a gente viu na aula teórica que é interessante. No cão, eu trouxe esse cadáver, ele tá interessante, vamos desvendar aqui. É uma vista lateral esquerda, nós já estudamos a parte de tórax, então aqui é músculo diafragma, o pulmão e aqui coração. Nós estamos vendo aqui o ápice do coração. Então, do diafragma e a caixa torácica nós já vimos. Nós estamos agora entrando em abdômen. Tá muito interessante porque quando esse cadáver for aberto, a pessoa que dissecou toma muito cuidado em abrir a cúpula do diafragma e preservar esse arranjo. E, portanto, vocês veem aqui como que encaixa dentro aí, nessa cúpula, o fígado que está encaixado aí dentro. Olha aqui o estômago, parte desse estômago, o baço, olha o ligamento aqui, ligando o baço com o estômago, o aumento maior, né, que ele vai se jogar aqui para a região dos intestinos. Essa é uma vista lateral esquerda, porque aqui nós temos o coração, pulmão, só tem um pedacinho do diafragma, tá meio escuro, fica complicado de enxergar, né? Mas aqui é o músculo diafragma. O fígado, tá com essa borda preta, né? Mas é o fígado. Olha o estômago, aqui vocês observam mais o estômago do que aqui em cima. Porque já retirou os ligamentos, né? Então ficou mais frouxo o espaço, ele acabou caindo, né? Mas tá bonito a peça. Pedaço do baço. E aqui provavelmente aqui é o rim por causa dessa gordura perirenal e aqui é o baço. Sim, é o ligamento prendendo o baço no estômago, o aumento maior se fixando aqui na curva maior. Tá muito bonita essa peça. Esta aqui, ela já tá trazendo o esôfago, região do cárdia, fundo, corpo e o antro do piloro com o duodeno. O estômago do cão, ele é mais uma forma de J. Aqui vocês acompanham, olha, o músculo diafragma, agora o baço. Olha que lindo que tá, ó, ele fixado aqui no seu ligamento com o estômago. Todo o rumen, o retículo, o abomaso, tá tracionando o abomaso para mostrar o omaso na vista lateral esquerda. O abomaso ele é bem ventral, vocês estão vendo agora aqui a curva menor. Agora o aumento maior está sendo tracionado. Bom, aqui a gente está enxergando muito bem os vasos sanguíneos também, porque essa peça foi injetada com látex vermelho, sistema arterial. Então, você vê aqui claramente a vascularização. E o estômago, ele está cheio também com álcool. E aí fica melhor de vocês identificarem como é realmente no animal, né? Olha, tracionando aqui o estômago para a gente ver uma vista desse estômago direita, nós observamos lá, ó, internamente aqui o omaso.
E aqui, ó, a curvatura maior desse abomaso. Tá bem interessante. Vai puxar agora, tracionar para mostrar o piloro. E aqui, duodeno, ó, o duodeno descendente. Tá bem interessante. Só aproveitando a imagem, essa tubulação que vocês estão vendo correndo aqui, ó, são as artérias umbilicais. E aqui a veia umbilical. Quando eu venho para esta imagem, eu trouxe ela, vamos explicá-la agora para vocês. Esse feto também é um feto de bovino. Esse aqui é maior, ele deve estar com seus 8 meses de gestação, 7, 8 meses por aí. Ele já está bem avançado a sua organogênese, né? E aí a gente tem aqui a aorta. Faça uma comparação. Olha a coluna vertebral, aorta e esôfago. Eu trouxe essa imagem justamente para vocês compreenderem esse arranjo. Globos pulmonares e a pinça aqui está tracionando o músculo diafragma. Então aqui é justamente o hiato esofágico, tá? Observem que ele entra no abdômen e já desemboca aqui no estômago, justamente na região de rumen e de retículo. Eu vou mostrar melhor agora em outra imagem essa disposição aqui do estômago desse bezerro. Já antecipo que aqui nós temos o baço. É uma vista lateral esquerda. Olha o rim já foi retirado do peritônio aqui nessa região. Então você observa claramente aqui o rim e também aqui a tubulação vascular, que tá muito parecendo ser a veia cava já. E a aorta estaria atrás dela aí. Mas enfim, ó, glândula adrenal, tá muito bacana. Vou descer um pouco a imagem. Eu quero que vocês comparem justamente após a gente puxar o baço, ó, puxei o baço para cá, você vai enxergar melhor o estômago. Então, o mesmo cadáver, só estou mostrando aqui que o baço está tampando a região, e aí você enxerga o rumen com um aumento maior. Também aqui, ó, o abomaso, aqui retículo e omaso. Quando a gente enche essas câmaras, igual que eu enchi com álcool, fica melhor para vocês identificarem. Né? Vocês estão observando aqui justamente nessa imagem, olha, retículo e aqui também retículo. Justamente a mesma câmara, né, de retículo e retículo. Omaso, que é uma vista lateral direita, que a gente enxerga melhor, que é porque o estômago está tracionado, então a gente está enxergando a vista lateral esquerda, o omaso, né, o omaso também, e aqui a abomaso. Veja que o abomaso faz uma curva, muito parecida com aquela lá do cão, né? Olha aqui também, ó, numa vista. É a mesma peça, tá? Só tô mostrando em ângulos diferentes para vocês terem essa clareza dessa curva maior do abomaso e aqui a curva menor. E também essa incisura angular aqui. Lembra que o abomaso é o estômago químico dos ruminantes e ele tem a mesma estrutura, região do fundo, região do corpo, região do antro do piloro, certo? Olha o omaso, a relação do abomaso com o omaso e com o retículo. Acima nós temos o estômago. Tá bem interessante nessa peça.
para poder a gente entender do pequeno ruminante, é a mesma organização do bovino, do bezerro ali. Esse arranjo também, né, de saco dorsal, saco ventral, saco cego, caldo dorsal, saco cego, caldo ventral, retículo, omaso, abomaso. Então aqui é um ovino adulto. Vocês têm também esse arranjo aqui, ó, do músculo diafragma. Aqui o fígado. Lembra que nos ruminantes o estômago está no antímero esquerdo? Olha lá, ó, tudo isso aqui é estômago. Tudo. Foi retirado os intestinos aqui desse cadáver para vocês enxergarem o estômago na outra vista. Então, se aqui é o estômago, ele está no antímero esquerdo, tudo foi empurrado que tem de órgãos na cavidade para o antímero direito, inclusive o próprio. Olha, o fígado ele ainda foi jogado para o dorso. O rim também, o rim direito, ele acaba se jogando para o antímero esquerdo também. Tá ok? Beleza. Então aqui claramente você vê a cúpula desse diafragma. Imagine que ele se fixa aqui no início de lombar. O fígado, né, tem essa relação aí com esse diafragma. O saco ruminal, o dorsal, aí temos o ventral, o saco cego. Essa imagem aqui, ó, saco dorsal, saco ventral, saco cego, aqui ó, caldo dorsal e o saco cego, caldo ventral pequenininho aqui. Retículo, omaso e aqui o abomaso. Tá lindo esse estômago aqui. Ele também ele tá cheio de álcool para ficar melhor a visualização aí para vocês, tá? E aqui nesse cadáver também nós colocamos enchimento para ficar melhor para vocês observarem. O omaso, ele tá até, o retículo, ele tá vazio aqui, ele acabou sobrepondo aqui ao omaso, tá? Nós temos, deixa eu tirar minha webcam que tá atrapalhando. Então aqui ó, o retículo que tá cheio, né? Que ele tá vazio, ele acabou caindo aqui em cima do omaso. Mas olha a curva aqui que o abomaso faz para lançar aqui pro duodeno conteúdo. Aproveitando nós estamos aqui nesse slide, vocês já tem que se atentar que aqui no final desse abomaso, que é a região do antro do piloro, nós temos justamente o toro do piloro, que é uma projeção, igual do suíno, né? Então ele também tem, todos os ruminantes têm esse toro do piloro para fechar aqui esse esfíncter do piloro. Aqui já é a tubulação de duodeno. Rumen, com o seu saco dorsal. Por que ele é dorsal? Ele está próximo aqui retículo, ó, saco ventral, sacos cegos, os dois sacos cegos, retículo, omaso e abomaso. Esse estômago, ele é de um bovino. Aqui é onde nós injetamos o ar para dentro do estômago, então ele foi desidratado e está com o formato natural dele. Aqui é a entrada, então a região do cárdia é aqui. Esse espaço aqui é o retículo. Então nessa vista lateral direita nós temos todos os sacos ruminais, retículo. Esta abertura aqui é justamente aonde ele se conecta com o omaso. E o omaso acabou caindo, ele acabou saindo da peça, tá? Ele é muito grande no bovino, diferente lá do pequeno ruminante, que ele é menorzinho. Aqui ele é uma bolsa enorme, né? Então ele acabou saindo da peça. Então vocês imaginem que nessa vista direita nós temos aqui, até tem a impressão dele aqui, ó,
do omaso e depois viria o abomaso aqui mais ventralmente. Também é importante que vocês compreendam os sulcos. Aqui na anatomia externa desse estômago, nós vamos observar essa profundidade que em locais estratégicos desse estômago, que chamamos de sulcos, nada mais são do que internamente os pilares. Os pilares do diafragma é um espessamento da musculatura da túnica média para ajudar aí na contração de todo o estômago. E quando ele se frange, né, ele acaba espessando ali naquela região do pilar, ele forma essas depressões externamente, que nós chamamos de sulcos. Então, o nome do sulco é o mesmo nome do pilar, tá? Ok. Vocês têm que imaginar que quando ele está nesse sentido horizontal, ele recebe o nome de longitudinal. Ele está na longitude do corpo do animal. Então, a gente tem o sulco longitudinal direito, depois ele acaba se tornando o sulco cranial e depois o sulco longitudinal esquerdo. Já no sentido vertical, nós temos os sulcos coronários. Tá? Você observa aqui claramente ó, o sulco na longitude. Ó. E aí a gente tem o acessório também, que é ramo do longitudinal. E no sentido vertical, aqui ó, coronário. Então aqui o saco cego, caldo ventral e o saco cego, caldo dorsal. Daqui, ela está mostrando aqui agora o sulco caudal e o sulco craniano. E aqui o sulco coronário. E aqui o sulco, que já viu, longitudinal é o acessório, né? Aqui é um sulco que tem entre o rumen e o retículo, sulco rumeno reticular. Então lembrem que nós tínhamos aqui o sulco cranial, porque essa aqui é a região cranial do estômago. Então o sulco cranial ele continua aqui com o sulco longitudinal. Agora eu vou pegar o estômago de um ovino desidratado. Então eu mostrei no vídeo anterior o estômago, tava o rumen e o retículo do bovino. Esse aqui já é de um ovino. Então aqui nós temos o saco dorsal desse rumen. O menino filmou só aqui do lado, né? Ele devia ter... Tá, aí aqui, ó. Então a gente tem... Nessa região aqui é o abomaso, omaso, o retículo, né? Acabou cortando aqui na filmagem, mas aqui todo o rumen. Saco dorsal, saco ventral. Essa aqui é uma vista lateral direita. É igual quando eu comecei o vídeo lá do ruminante. E aqui ó, é a entrada, é o esôfago. Então veja que ó, saco dorsal e aqui ó, meu braço tampa, mas é o saco cego caldo dorsal e o saco cego caldo ventral. Eu tô com a minha mão ali mostrando a região cranial do estômago. Aquela face cranial que tá próxima ao diafragma. Olha lá. Justamente, ó, minha mão está segurando aqui no retículo. Lembra que nós discutimos na teoria a questão do retículo, se o animal ingeriu algum objeto perfurante e ele atingir retículo e ir para o coração. Então é possível que isso ocorra. Devido à proximidade de retículo com o diafragma e com o pericárdio. Aí essa patologia nós chamamos de retículo pericardite traumática. Olha a relação do esôfago com o retículo e o rumen. O esôfago desemboca no mesmo nível
das duas câmaras. Só que acaba que, como o rumen é um pouquinho mais dorsal do que o retículo, o conteúdo, a tendência do conteúdo do esôfago é ir direto para o rumen. Pra vocês terem uma noção do tamanho do estômago e da disposição espacial. Esse aqui é um estômago de um bovino. Nossa, na verdade tem várias peças em cima da mesa. Eu estou agora segurando no estômago de um ruminante, de um bovino, e exatamente aqui é o retículo. Estou mostrando a face externa, agora aqui é a mucosa, que parece uma colmeia. E estou comparando aqui com as folhas do omaso, também de um bovino. Então, elas são várias lâminas, que a ideia do omaso é capturar mais a água que tem desse bolo alimentar, antes de jogar no abomaso. Então, são várias folhas, são lâminas que é revestido por mucosa, tem sua projeção. Olha o tamanho que é o omaso de bovino, né, gente? É grande. Então, são lâminas bem finas, mas são várias. Então, retira aí o omaso e vocês veem a extensão que é aqui esse rumen. Então, eu tô comparando ali, ó, a saída do retículo, ele vai entrar aqui no omaso. Tem a abertura ali do retículo. Agora eu vou comparar com o de um pequeno ruminante. Então, esse aqui todo é o rumen de um ovino, de um caprino, né? Aqui nós temos ó, o retículo, é esse espaço onde ela apontou com a caneta. Aqui ó, é o sulco rúmeno reticular. Esse sulco ele forma água esofágica quando tem o processo de sucção. Eu estou justamente mostrando ele escorrendo aqui para o omaso. E do omaso, olha, ele vai entrar no abomaso. Esse aqui está aberto também, o estômago químico, que é o abomaso. Essa região é muito curta, viu, gente? Do sulco rúmeno reticular, do sulco do omaso, para cair aqui no abomaso. A gente chama isso de goteira esofágica. Isso acontece para que o conteúdo que está no esôfago caia direto no abomaso. Isso acontece quando, por exemplo, um bezerro está sugando leite, né? Ele tem que cair direto no abomaso para digestão química. Então, estou mostrando aqui as lâminas do omaso. E tem um sulco, que é justamente no eixo. Vocês têm que imaginar, eu vou mostrar uma outra imagem quando voltar lá para os slides, mas que ele se dobra. Então, é como se fosse aquele tobogã que eu disse, né? O leite vai escorrendo e cai dentro desse abomaso. Aqui. Tá. Olha nesse aqui, olha esse pilar, gente, que loucura, né? Esse aqui é o pilar, olha, longitudinal. E aqui é os coronários. Provavelmente é isso, mas tá muito interessante, né? Bom, estou ali mostrando o retículo. Então, lá naquele vídeo a gente enxergou, né, esse sulco reticular. Vocês podem encontrar também como sulco rúmeno reticular. E aí ele cai aqui do rúmeno, entre o rumen e o retículo, porque esse aqui já está no limite do rumen, né? E vai entrar no omaso. Quando ele entra no omaso, é justamente aqui, ó, esse sulco do omaso, o leite escorre por aqui e vaza direto para o abomaso, que eu mostrei lá no vídeo. Nós temos aqui ao lado as lâminas do omaso, olha que linda que tá essa mucosa. Vocês observem que ela é toda cheia de projeções também para
Além das lâminas, cada lâmina, a cobertura de mucosa, ela também se projeta para absorver o máximo de líquido possível. E também eu coloquei aqui em maior aumento a mucosa do retículo, que ela parece uma colmeia. Olha a organização também da mucosa. Parecem espículas em maior aumento, né, que você observa, né, em cada hexágono desses, né? Bem interessante a organização dessas câmaras de fermentação aí dos ruminantes. Lembra da imagem que eu falei que ia mostrar para vocês com esse arranjo passando pelo eixo, né? É isso aqui. Vocês têm aqui o esôfago, e do esôfago tem que sair ali no duodeno. Então, do esôfago, o conteúdo vai para o rumen, aí ele volta para o esôfago, um processo de ruminação, para ser remastigado, vem de novo, até a partícula ficar menor. Quando as partículas ficam menores, elas ficam mais pesadas, então ela vai para um outro nível. Quando ela chega nesse outro nível, ela já entra aqui no retículo. Ela está com um tamanho menor, porque o retículo é um pouco mais baixo. E aí, quando ele entra no retículo, ele vai por omaso e depois abomaso. Eu quero que vocês imaginem que tem um eixo aqui. E esse estômago se dobra, porque antes era um tubo só. E esse tubo se dilata e torce. Isso em qualquer animal. No monogástrico também é assim. Aqui no poligástrico a diferença é que dividiu em 4 câmaras, no caso desse animal aqui. Mas poderia ter sido 3 câmaras, alguns animais têm 3 câmaras de fermentação. Outros animais têm outro arranjo, igual as aves, ela tem 2 compartimentos, só que um é químico, outro é mecânico. Enfim, o que eu quero que vocês compreendam é que no início do embrião é sempre um tubo, e esse tubo dilata, que pode ser em um compartimento ou outros compartimentos. Enfim, aqui são 4 e ele se dobra. E eu estou explicando esse negócio de dobrar justamente para vocês entenderem o desvio do leite no processo da amamentação ou da sucção do leite para cair direto no abomaso. É bem interessante essa organização. Outra coisa também que vocês têm que começar a imaginar é, com essa dinâmica de dobrar, como que o ligamento que forma o aumento maior se joga também. Tá? Então, o aumento maior ele se fixa na curvatura maior desse abomaso e também ele se fixa aqui nessa região do rumen. Tá? Esse slide acaba sendo repetitivo, que a gente já explicou, né? O saco dorsal, saco ventral. Tá muito bonito aqui, olha o sulco coronário, separando em saco cego caldo dorsal e o saco cego caldo ventral. Saco cego porque o conteúdo não continua, ele para por aqui. Ele está atrás, então ele é caudal, e ele está abaixo, então ele é ventral. É só você fazer um jogo da velha. Aí nessa história, quem está caudal e ventral, certo? Então, o nome que a Nómina colocou é para facilitar o nosso estudo. Aqui o baço de pequenos ruminantes, ele é pequeno, ele é estreito. Já o de bovino, ele é comprido, né? Ele se estende bem, ele é dorso ventral, bem projetado. Ok. Nessa vista aqui, é aquele estômago que eu mostrei no vídeo. Ele está desidratado, mas vocês vejam numa vista caldo lateral esquerda, eu tenho aqui o saco cego caldo ventral e o saco cego caldo dorsal. E aqui, ó, saco dorsal, saco ventral, aqui o retículo e
abomaso. Tá muito bonito esse abomaso aqui nessa peça. Nessa imagem, vocês já identificam o retículo. Parece uma colmeia. Deixa eu ampliar um pouco para melhorar para vocês. Ó, parece uma tela, né, de colmeia. E aqui o rumen. O baço tá aqui. Pessoal, como foi cortado este rumen, conecte essa parte aqui. Então, você conectando eles, aí você vai ter um saco. Como nós abrimos, vocês observem aqui, ó, os pilares. Tá vendo o corte aqui? Pilar, ó, corte de pilar, isso aqui tudo é um pilar. Ó, outro pilar. Então, eles se organizam de uma forma que vai, igual aqui, ó, um pilar que está mais cranial e aqui outro que está mais caudal. Então, desse cranial saem os longitudinais. Longitudinal, né? Um que vai para a direita, outro vai para a esquerda. Mas é uma continuação, é isso que eu quero que vocês entendam. E o caudal, a continuação do caudal aqui, vão ser os coronários, que vai formar ali os sacos cegos, né? Caudo dorsal e caudo ventral. Aqui é a entrada de esôfago. Essa imagem aqui, ela tá mostrando um rumen, aquele lá do vídeo também, tá em cima da mesa, de bovino. Ele é bem grande, né? O estômago de... Olha a mucosa, que bacana que é a mucosa de rumen, para absorver aqueles ácidos graxos voláteis. É fantástico a organização, né? O pregueamento dela é para aumentar essa superfície de contato para absorver aqueles gases. Essa imagem também é interessante. Eu projetei esse desenho do cônico nesse bovino justamente para vocês fazerem extrapolações desses sulcos que eu mostrei no vídeo, naquele estômago desidratado, e agora aqui com ele aberto. Então, abrimos aqui nesse desenho o estômago e vocês enxergam esses pilares. Olha o pilar que está na longitude do corpo, pilar longitudinal direito. O pilar acessório, ó, que é uma projeção dele. Aí a gente tem o pilar cranial, depois ele vai se jogar no pilar longitudinal esquerdo. Os pilares coronários aqui, né? Existe também esse espaço aqui que nós chamamos de átrio do rumen, que é uma outra divisão. Lembra que eu falei que o rumen ele divide em 5 compartimentos. Gente, a ideia desses pilares é justamente promover a mistura de todo o conteúdo. Então, já que a túnica muscular ela é mais espessa nos pilares, quando vem o estímulo de contração, todos eles contraem e misturam o conteúdo. Na hora que você for escutar lá na clínica, você vai escutar aquele barulho de cascata, porque o líquido que tem a tendência a ficar ventral, ele é jogado, e aí na hora que ele cai, devido à gravidade, faz aquele som característico do movimento ruminal. Esse estômago que vocês estão vendo aqui na bancada, deixa eu colocar a seta aqui para discutir, ele é de ovino. Ele tá sem conteúdo, né? Então ele tá murcho. Aqui já é um animal fresco. Então, nessa peça você vê todo o rumen repleto de conteúdo, fica mais fácil de estudar. É uma vista lateral esquerda. Estou apontando aqui justamente para o retículo. Olha o pulmão. O diafragma tá só uma partezinha dele aqui, né? O baço.
E aqui, ó, rumen, tá? O omaso acabou, agora eu tô em dúvida se aqui é o omaso ou se é o abomaso, provavelmente é o abomaso, né? Não tô em dúvida. Porque como o aumento está tampando aqui, ó, tudo isso aqui é o aumento maior, tá muito legal. Como é uma peça fresca, né, a gente acabou de retirar o bloco visceral do animal e eu fotografei. E então você tem ele se jogando como aquele avental, né? Essa tela maravilhosa que é o aumento maior. Beleza. Comparem com a peça que está fixada e preparada no laboratório para estudo. O retículo, então comparando aqui o retículo, o baço, rumen com o seu aumento maior, certo? E aqui o omaso pequenininho. Vamos ver agora numa vista lateral direita, essa mesma peça. O retículo acaba se projetando também, né? Ele é muito cranial. Aqui o maso, aqui está o rumen. Provavelmente o abomaso está aqui abaixo. Olha o fígado, que bacana, né? O fígado todo espremido aqui, coitado, no lado direito, pulmãozinho dele. Vocês vejam que basicamente esse animal é rumen, né? Olha que loucura, na verdade. Então, esse aqui é o pequeno ruminante. Com relação ao suíno, eu trouxe essa imagem e vocês façam a correlação, né? Só que aqui é uma vista ventral. A curvatura maior do estômago do suíno, o baço e aqui o aumento maior. Então eu tô puxando aqui, ó, esse avental também é uma peça fresca, por isso que ela tá com a tonalidade mais colorida, né? Aqui os cólons, a gente vai estudar ainda os intestinos, mas eu puxei o aumento justamente para vocês verem que ele, olha, continuação do ligamento gastroesplênico, né? Ele se projetando aqui da curva maior, fazendo esse avental. E para fechar, eu trago essa peça aqui de um artigo mostrando o arranjo em uma ema do estômago. Né? Vocês podem achar até nos livros como ventrículo, né? É possível, mas traduzindo em português mesmo é moela. Por isso que o estômago, antes de chegar no ventrículo, é o proventrículo. Aí a gente dá esse nome mesmo, para o estômago químico, né? Proventrículo. De forma que, inicialmente, o estômago libera a sua secreção pelos ósteos ali das glândulas, liberando a enzima no proventrículo. Tem uma região que conecta o proventrículo no ventrículo, na moela, que é o estômago mecânico, que a gente chama de istmo. Istmo é ponte, né? Então, essa conexão para chegar na moela. Nessa imagem aqui, você vê exatamente, ó, o proventrículo e a moela, liberando aqui o seu conteúdo para duodeno. Quando a gente observa numa vista direita, olha a moela aqui embaixo, que é o ventrículo, né? Na vista direita você vai enxergar só a moela mesmo, porque os intestinos, eles vão tampar aqui, você não vai conseguir observar o proventrículo, tá? Então aqui é o dorso do animal, aqui é a região da quilha, né, ali a região peitoral, ó, fígado, coração, pulmão, rim e aqui proventrículo e moela.